Agora à tarde. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Então nós vemos aqui onde o profeta Isaías, ele deixa bem claro: ai daqueles que mudam, invertem os valores. E, como eu já disse no início do programa, vinha aos dias pedindo a Deus misericórdia e graça, para que pudesse, neste momento, falar a respeito deste assunto. E nós podemos ver aqui, inicialmente, que alguns estudiosos dizem que durante o primeiro ano de vida, o ser humano aprende 50% de tudo que virá aprender na vida. No segundo ano, ele aprende mais 25%. Ou seja, nos 2 primeiros anos de vida, o ser humano aprende 75% de tudo que um dia virá aprender. Obviamente, parte desse aprendizado envolve aspectos motores, físicos, como sentar, andar, mastigar, falar e etc. Mas também aspectos de ordem emocional, intelectual e espiritual. Assim, ao terceiro ano de vida, grande parte do caráter já está formado e aos 7 anos está concluído. Assim dizem historiadores ou estudiosos a respeito do caráter de uma pessoa. E aí, nós vemos que, na atualidade, se nós, aqueles que já têm aí 40 anos, né, ou mais, eles sabem que os responsáveis pela formação do caráter do filho era simplesmente a família, os pais, os avós, tios, tias, mas eles eram responsáveis pela formação desse caráter. E por meio da Revolução Industrial, e aí nós vemos por meio da mídia e da revolução tecnológica, nós vemos que hoje a formação do caráter das crianças, dos adolescentes, não são somente agora dos pais, mas existe uma grande influência dos meios de informação, como Facebook, Twitter, como WhatsApp, YouTube e aí mais. Então nós vemos que muitas vezes os jovens, eles são doutrinados e ensinados por esses meios de comunicação, e aí ficam os pais muitas vezes reféns desses filhos que são criados de uma maneira ao qual eles não queriam que fossem. E antes de chegar aqui ao programa, eu vi no Facebook um vídeo onde uma criança, ela estava ali no colégio, e os professores não podiam fazer nada, e ele quebrando tudo, e uma voz dizendo: não toca na criança, deixa a criança, porque ninguém pode tocar nela. E assim vão crescendo, vão se formando adultos que mais tarde, com certeza, gerarão grande problema para a sociedade. Mas o que eu queria trazer nesta tarde para você, meu amado ouvinte do programa Expressão e Louvor, é que existem valores, e esses valores, né, nós podemos considerar valores morais e espirituais. E interessante que a palavra de Deus, no Pentateuco, onde nós vemos ali em Gênesis, quando Deus ele cria
todas as coisas, e ali ele chama um homem por nome Abrão, para que ele saia da sua parentela e dele possa se gerar uma grande nação. Então Abraão, ele sai da sua parentela, ele vai para uma terra distante, onde Deus tinha chamado, e ali ele gera filhos, e os seus filhos geram filhos, e ali inicia-se a origem do povo de Israel. O povo de Israel, por meio de uma grande seca, eles vão para o Egito. E lá no Egito, eles passam 400 anos sendo influenciados pelos costumes egípcios. E agora, aquele povo que estava passando uma dura serviço, estavam sendo escravos, clamam a Deus para que Deus o retirem daquela nação. E assim Deus faz. E aquele povo sai num deserto e caminham cerca de 40 anos. E Deus vai ensinando, formando o caráter do povo de Israel. Até então aquele povo, o que eles tinham aprendido de costumes, eram por meio dos egípcios. Mas agora Deus está moldando o povo de Israel, para que aquele povo sim, ele tenha os valores espirituais bem embasados. E o livro de Levítico, ele forma, mostra como deve ser o caráter do morador do céu, como eles devem adorar e entregar a Deus e tributar a Deus o perfeito louvor. Então, de posse dessas informações, eu queria dizer para você que ética significa a teoria, a ciência do comportamento moral dos homens, a ética. Tanto falamos de ética. Já nós vemos que a moral é a parte, é a prática da ética. A ética é a teoria, a moral é a prática. Não adianta você pregar algo que você não vive. Não adianta você dizer o que não faz. Porque muitas vezes nós pregamos mais com a nossa vida do que com os lábios. Então nós vemos aqui que os valores nos últimos dias estão sendo invertidos. Nós vemos que o absoluto não existe mais. E valores absolutos são os valores ao qual Deus determinou na palavra dele, que o homem, ele tem que adorá-lo em espírito e em verdade, que o homem tem que reconhecer que ele foi criado para adorar a Deus. Não existe relativismo, ou como muitos dizem que, no cristianismo existe uma parte da verdade, no budismo outra parte, no espiritismo outra parte, mas eu quero dizer que Deus, Ele criou os céus e a terra, e Ele formou e disse que, por meio de Jesus, é que nós temos vida, e vida com abundância. Então, Isaías ele fala que, ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem mal, e que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e doce por amargo. Ai desses que confundem, que misturam a verdade de Deus, e querem transformá-la em mentira. Ai desses que dizem todos os dias que não é do jeito que a Bíblia está falando, a Bíblia ela está ultrapassada, agora nós vivemos em outro momento, mas eu quero dizer que a verdade de Deus ela não se envelhece, ela não fica ultrapassada, porque a palavra de Deus ela se renova todas as manhãs. Então, meu amado e minha amada, você que nos escuta nesta tarde, muitos têm procurado mudar, transformar a verdade de Deus e querem fazê-la em loucura, querem fazer abomináveis, porque olham para si e não se veem no perfil do morador do céu. Mas eu quero te dizer, não é de qualquer maneira
E não é pelos nossos próprios esforços que nós chegaremos um dia lá nos altos céus, não. É por meio de Jesus, do sacrifício de Jesus. Agora precisamos crer e entender que Deus nos chamou para fazer a diferença. Então, se eu não aprendi na casa de meu pai, se eu não aprendi por meio dos ensinamentos do pai e da mãe, eu quero te dizer que Deus, Ele pode lhe ensinar, Ele pode mudar o teu caráter. Se você é aquele que muitas vezes procurou tirar vantagens, enganar aos seus amigos, eu quero te dizer que Deus quer mudar o teu caráter, te fazer uma nova criatura, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, o que adianta você vender uma imagem de uma pessoa íntegra, incorruptível, e quando você está sozinho, você faz tudo aquilo contrário? Eu quero te dizer, meu amado, que o nosso Deus, Ele sonda, Ele conhece, porque Ele é onipresente, Ele sonda corações, Ele conhece as intenções da nossa alma. Então, como eu posso enganar a Deus? Eu preciso entender que Deus, Ele abriu acesso, Ele permitiu, Ele nos deu uma oportunidade para que a nossa vida, ela possa ser transformada. Então, se você é daqueles que diz, olha, tudo é relativo, a verdade não está na palavra de Deus, a verdade, ela pode ser somada a muitas experiências, eu quero te dizer, meu amado, que esta palavra, ela é inerrante. Essa palavra Deus enviou para que nós entendêssemos que só Ele é que pode transformar os nossos anseios, pode, só Ele, mudar a nossa vida e mudar a nossa história. Então, eu quero dizer para você nesta tarde, muitos têm procurado, tentado fazer com que esses valores cristãos, da família cristã, ela venha a ser mudada. O mundanismo, ele tem entrado de uma maneira no seio da família, tentando fazer com que a igreja ache tudo normal, mas não é normal você desobedecer a Deus, não é normal você fazer aquilo que não agrada a Deus, não é normal você ser desobediente, porque a palavra de Deus diz que os desobedientes herdarão o reino das trevas. Sabe o que é que Tiago, ele diz? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então, não existe muro para você ficar em cima e dizendo, eu quero agradar a dois senhores. Não. Ou você agrada a Deus, Criador dos céus e da terra, ou agrada este mundo, que está com os dias contados, para que Jesus venha e assim julgue todos conforme a palavra de Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. As coisas, os prazeres, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É o que diz aqui a epístola de João. Eternamente, meu irmão. Então, nós vemos aqui que há uma lista considerável de princípios bíblicos que não apenas foram desvalorizados, mas ultrajados pela sociedade pós-moderna. Muitos tentam destruir o casamento porque sabem que o casamento é o berço,
da família. Você quer ver uma família estruturada? Ela tenha pai e mãe. Um casal unido, com o propósito de criar, de educar, de formar os seus filhos na santa palavra de Deus. Mas nós temos visto que muitos têm dito que vou casar, uma experiência, não der certo, me separo. Ei, meu irmão, Deus, Ele formou o homem e a mulher para que fosse uma só carne. Então você imagine, você casou, ali naquele momento você é uma só carne com a sua esposa, mas por uma frustração, uma desavença, você agora quer fazer ali quer repartir, quer separar aquilo que é uma só carne. Então, o casamento, cada vez mais, o mundo tem tratado como algo banal, mas aquilo que Deus instituiu é algo que nós devemos nos preocupar. Também a família, as virtudes cristãs concernentes à família estão sendo substituídas por valores anticristãos. Filhos que não respeitam os pais, pais permissivos quanto à moralidade, e a substituição do culto doméstico por entretenimento perniciosos e outros mais. Na igreja, tempos trabalhosos, muitas comunidades cristãs valorizam mais o ministério bem-sucedido do pregador que a santidade e o testemunho mantido por ele, mais o marketing ministerial do que os verdadeiros sinais do poder de Deus. Então, nós vemos que a família, a igreja, ela tem sido confrontada todos os dias para tentar fazer com que a base do povo de Deus ele venha a ser abalado. Então nós vemos que nós devemos entender que os valores cristãos eles não podem ser abalados. Mas como eu irei entender se eu não aprendi? E foi justamente isso que Deus fez por meio de Moisés, mostrando ao povo lá de Israel, saindo do Egito, que ele era um Deus, um ser, que ele vinha para justamente moldar e fazer este povo santo, porque ele é santo. E só podemos um dia se apresentar diante dele, por meio de Jesus, porque ele nos santifica. O nosso Deus, na presença dele, o pecado, ele não consegue chegar à presença de Deus. Entenda que nos tempos antigos, o sacerdote, quando ele ia apresentar o sacrifício lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, o sacerdote, se ele tivesse em pecado, ele morria. E é isso que eu quero que você entenda. Esses valores ao qual nós dizemos que são inegociáveis, os valores espirituais da igreja, onde eles olham, eu não negocio com este mundo, aquilo que vem me afastar de Deus, aquilo que venha tirar a minha comunhão, isso é inegociável. Eu não vou trocar a minha presença com Deus por lentilhas, eu não vou trocar a minha presença de Deus pelos prazeres desta vida, eu não vou deixar a minha vida de comunhão, eu não vou deixar um momento de alegria com meu Deus, porque alguém me falou algo que eu não gostei, ou porque eu vi algo ali que não me trouxe alegria, e me fez remeter ao passado, quando eu era uma pessoa violenta. Ei, meu amado, eu quero te dizer, não tenha, aleluia, não negocie os valores espirituais com nada nesta vida, porque Deus tem algo especial para você. Ei, se você ainda não experimentou uma comunhão com Deus, Ele quer fazer essa aliança contigo e transformar a tua história, só basta você crer, porque quem crê, aleluia, no Senhor Jesus, e confessa Ele como Senhor e Salvador, encontra a salvação. Então o que é que você tem negociado? O que é que você tem negociado? Ei, Esaú,
Ele era o primogênito, mas ele negociou. Ele disse para o irmão: o que adianta a progenitura se eu estou morrendo de fome? Eu troco por esse prato de lentilhas. E ele trocou. Ei, o que é que você tem trocado? O que é que você tem de Deus? Isso aqui, ó, essa comunhão contigo que eu tinha, eu estou trocando aqui pela fama. Ó, essa comunhão que eu tinha, Espírito Santo, eu estou trocando, sabe por quê? Eu estou trocando aqui por uma posição. Ei, Espírito Santo, eu estou trocando aqui este momento que eu tinha contigo de oração. Eu estou trocando aqui pela fama. Eu estou trocando aqui pelos relacionamentos. Eu estou trocando aqui pelas amizades. Ei, meu amado, lembre-se que nós iremos para a eternidade. E qual a eternidade você está batalhando? Será que é a eternidade com Deus ou sem Deus? Então, quais são os valores? Os valores que você deve lutar dia após dia, enquanto estiver aqui nesta terra, são os valores espirituais. Buscar cada dia mais, ser um servo obediente, temente a Deus, aquele que não se mistura com as coisas desta vida, mas que cada vez mais o reino de Deus é presente em sua vida. Louvado seja o Senhor. Que Deus lhe abençoe. Eu gostaria de deixar mais um versículo que se encontra na Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Como a igreja do Senhor, temos a obrigação de viver e ensinar os mais elevados princípios éticos e morais do reino de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho não se conforma aos discursos politicamente corretos, mas aos elevados padrões de santidade divina. Padrão de santidade. Não é brincadeira, como muitos têm aí mostrado no evangelho de facilidade. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. O crente, além de ensinar e viver os valores cristãos, deve denunciar a inversão de valores, o pecado e os valores mundanos. Nós devemos viver, nós devemos ensinar e também denunciar. Quantos não estão calados, vendo e não tem mais dito nada? Ei, meu amado, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o homem cada vez mais quer ser o centro das atenções. Pregadores, cantores, que querem fazer do púlpito um palco, mas eles receberão por isso que eles estão fazendo. E você entenda e diga: Senhor, eu estou aqui e vim para te adorar, para te exaltar. Senhor, eu estou aqui porque quero ser um instrumento nas tuas mãos. Então que esta palavra fique guardada em seu coração. Não negocie o que você recebeu de Deus, porque o que você recebeu de Deus é para a vida eterna. Então que Deus abençoe, guarde esta palavra, busque cada vez mais estar próximo do Senhor nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos fazer uma oração encerrando, e logo após, o louvor, aqui, ainda temos aí 3 minutos, então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por essas pessoas que estão acompanhando o programa, que o Senhor venha abençoar e derramar da Tua graça. Meu Deus, os enfermos, aqueles que estão passando por tratamento, nos hospitais, nas clínicas, até em casa mesmo, aqueles que estão desenganados, eu te peço, Pai, que Tu venhas derramar da Tua bênção. Senhor, meu Deus, abençoa nosso irmão Marciano, a irmã Sunamita, seus filhos, também o irmão Igor, a irmã Tamires, abençoe esses seus servos que estão, Senhor, fazendo a Tua obra. Pai querido, abençoa a igreja em Limoeiro do Norte, e
que nós possamos sim, cada vez mais exaltar e engrandecer o teu santo nome. Meu Pai amado e bendito, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Só registrar aqui a presença do irmão Nonato Ribeiro, irmã Sunamita, Leonardo, né, Lirnanda e também o Dedé, né? Que Deus abençoe e que a graça do Senhor seja sobre as vossas vidas, né? Que esta palavra possa abençoá-los e enchê-los de fé, porque é com a fé em Jesus que nós vamos avançar e receber a bênção de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Amém. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que fã.